Oi, pessoal, aqui é a professora Roberta e vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e hoje sobre a fisiologia da circulação. Aula que dá sequência ao assunto, né, de sistema cardiovascular. Nas outras aulas eu falei um pouco mais sobre a anatomia, né? Anatomia dos vasos sanguíneos, anatomia do coração. E agora a gente vai ver como que tudo isso funciona, né? Colocando em prática agora a função de cada uma dessas estruturas. Então, coração de novo, certo? Por quê? O movimento do sangue em nosso corpo é graças a esse órgão, certo? Então, o coração a gente sabe que ele é uma bomba que impulsiona o sangue, né, por todo o corpo. Então, as contrações do coração permitem, então, o contínuo transporte, né, de sangue pelo organismo, certo? Então, lembra bem do coração, tá bom? Essa imagem tá aí para você recordar bem, memorizar bem cada estrutura, tá? Lembra que o coração ele é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? O coração internamente tem válvulas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? Os vasos sanguíneos que trazem sangue, né, do corpo para o coração, né, dos tecidos para o coração, são sempre veias, certo? E os vasos que levam sangue do coração para os outros tecidos são sempre as artérias, ok? Então, e 2 processos importantes, né, que acontecem aí no coração, né, contração e relaxamento, que é o que vai bombear o sangue pelo corpo inteiro. Então, o sangue, ele entra nas câmaras cardíacas quando a musculatura do coração relaxa. E esse processo a gente chama de diástole, certo? Então, diástole, relaxamento. E expulsa o sangue do interior dessa câmara quando essa musculatura contrai. E aí nós chamamos de sístole, certo? Sístole e diástole pode ocorrer tanto nos átrios quanto nos ventrículos. E lembra que é simultâneo. Se está ocorrendo no átrio direito, está ocorrendo no átrio esquerdo. Se está ocorrendo no ventrículo direito, está também ocorrendo no ventrículo esquerdo. É sístole ao mesmo tempo nos átrios, então embaixo, nos ventrículos, ao mesmo tempo está em sístole e vice-versa, certo? Bombeou esse sangue? Ótimo, ele vai circular pelo corpo inteiro. Então agora nós temos a circulação sanguínea, para ficar mais didático, né, a compreensão, ela é dividida em 2, certo? Circulação sistêmica, também conhecida como grande circulação, e a circulação pulmonar, que é a pequena circulação. Circulação sistêmica é por quê? Porque distribui nutrientes, distribui oxigênio para todas as células do corpo, tá? Todas as células do corpo, todos os sistemas, os tecidos vão receber oxigênio e vão receber nutrientes. Então é a grande circulação. Tem muitas áreas para entregar esses nutrientes e esse oxigênio, certo? E a circulação pulmonar, que é a pequena circulação, é devido aos poucos órgãos envolvidos aí. Quais são? Coração, pulmão, certo? Claro que tem os vasos sanguíneos que levam e que trazem, né, desses 2 órgãos principais, mas há uma circulação que saiu do coração, esse sangue é enviado aos pulmões e volta para o coração para ser bombeado pelo corpo, tá bom? Então, ó, na circulação pulmonar, o sangue passa pelos pulmões e lá vai ocorrer um processo muito importante chamado hematose pulmonar. O que é isso? O oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono passa para os pulmões. Agora, esse oxigênio foi obtido aonde? No processo de inspiração, certo? Quando você coloca ar para dentro dos seus pulmões, esse ar repleto de oxigênio esse oxigênio vai passar para o sangue, certo? Então, essa troca gasosa, né, de passar o oxigênio dos pulmões para o sangue e o sangue entregar para os pulmões gás carbônico, nós chamamos de hematose, tá bom? Hematose. E aí, ó, vamos colocar agora cada uma dessas circulações, né? Então, a circulação sistêmica
que é a grande, né, a circulação que vai distribuir oxigênio e nutrientes para todo o corpo, né, todos os tecidos. O sangue oxigenado, então, ele chega ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Então, repara aí no desenho, tá? O coração, ele tem 4 cavidades, 4 câmaras, mas antes disso, ele é dividido em direito e esquerdo, certo? Por quê? Olha na imagem. O lado esquerdo do coração, tanto o átrio quanto o ventrículo, só passa sangue arterial, certo? Que é o sangue rico em oxigênio, representado aí pela coloração vermelha. O lado direito do coração só transporta sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, porém rico em gás carbônico. Então, você vai ter que memorizar isso daí, sem dúvida nenhuma, certo? Lado esquerdo do coração só circula sangue arterial. Lado direito do coração só circula sangue venoso, certo? Vasos que trazem sangue para o coração sempre são veias, certo? Então, ó, o sangue com oxigênio, ele vai chegar no átrio esquerdo e vem pela veia pulmonar, certo? Vai do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, certo? E enche o ventrículo esquerdo agora com sangue. Quando esse ventrículo esquerdo contrair, ele vai pôr para fora esse sangue oxigenado e põe por fora pela artéria aorta, que vai fazer o quê? Vai se ramificar, vai virar várias arteríolas que vão se ramificar mais ainda até chegar nos capilares, certo? Quando chega lá nos capilares, ela vai fazer o quê? Vai entregar esse oxigênio, essa é a função, esse era o objetivo, certo? Só que no capilar vai ocorrer essa troca gasosa. Então, ele entrega o oxigênio e retira das células que estão ali o gás carbônico, que foi produzido lá no processo de respiração celular. Vai retirar esse gás carbônico das células e vai mandar de volta para o coração, certo? E aí, esse sangue agora, pobre em oxigênio, vai entrar pelo átrio direito, tá? Através da válvula, através da veia cava, certo? Vai chegar no átrio direito, vai passar para o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, me desculpem, ventrículo direito, e vai mandar agora para o pulmão, ok? E lá vai ocorrer o quê? A circulação pulmonar. Então, circulação pulmonar, lembra que é um trajeto menor, né? Então, o sangue venoso, que saiu lá do lado direito do coração, e ele sai por uma artéria, certo? Vai para o pulmão, no pulmão ocorre a hematose, certo? Ele perde o gás carbônico, recebe o oxigênio e volta para o coração como sangue arterial e o trajeto completa novamente, certo? Ciclo cardíaco. Então, coração, ele bate, certo? Essa é a função dele, ele é uma bomba. E é assim que ele vai impulsionar esse sangue pelo corpo todo. E uma sequência completa, então, né, de sístoles e diástoles, então, de contrações e relaxamentos do coração, a gente chama de ciclo cardíaco, certo? E dura em média aí, ó, 0,8 segundos. O início do ciclo, a gente considera aí que é a sístole dos átrios, tá? Que bombeiam sangue para o interior dos ventrículos, que estão em diástole. Lembra que é sempre o contrário, átrio e ventrículo, certo? Aí, separando átrio de ventrículo, você vai lembrar que tem as válvulas, certo? E essas válvulas, elas fazem o quê? Elas impedem o refluxo de sangue. Então, essas válvulas que estão presentes nas veias cavas, que estão junto aí do átrio direito, das veias pulmonares, que é do átrio esquerdo, elas se fecham durante a sístole atrial, justamente para evitar o refluxo de sangue. Passou cerca de 0,2 segundos do início do ciclo, os ventrículos direito e esquerdo entram agora em sístole, bombeando sangue, certo? Para a artéria pulmonar e para a artéria aorta.
Durante a sístole ventricular, essas válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, fecham-se e vão assim evitar o retorno do sangue para os átrios. E ao ocorrer a sístole atrial, claro, vai ter o início de um novo ciclo, certo? Então, normalmente a gente escuta falando que o coração, né, quando bate, ele tem som, né? O médico mesmo, ele, quando precisa examinar você, ele faz esse procedimento de perceber esses sons, né? Então, a gente fala do tum, tá, né, dos batimentos cardíacos. E é justamente isso, essas duas batidas que a gente escuta aí, né, que são subsequentes aí do coração, mostram justamente a abertura e fechamento dessas válvulas, tá bom? Então, o primeiro som do ciclo, ele tem um som mais baixo e é menos audível. E ele é causado pelo ricochete do sangue contra as válvulas atrioventriculares que se fecham, e aí marca o início da sístole ventricular. O segundo som, que já é mais agudo, é mais alto, ele é resultado do ricochete do sangue contra as válvulas da aorta e das válvulas pulmonares, que se fecham e marca aí o início da diástole ventricular. Então, tum, tá, que a gente escuta das válvulas, certo? Que vão impedir esse refluxo de sangue. Então, quando o sangue passa, mas ele acaba batendo, né? Porque ela tá ali fechando, impedindo, a gente escuta esse tum, tá, certo? E só para finalizar esse assunto de como tudo funciona, né, com relação ao sistema cardiovascular, nós temos aí a frequência cardíaca, né? E a frequência cardíaca, ela é o quê? Ela é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo, certo? Mas é claro, ela varia de acordo com o grau de atividade da pessoa, a sua condição emocional. Em média, né, a gente calcula aí 70 a 80 batimentos por minutos. Mas, por exemplo, se você estiver dormindo, né, que você está bem relaxado, bem calmo, vai ficar aí entre 35 e 50 batimentos por minuto. Agora, se você fizer uma atividade física intensa, né, fizer uma corrida, uma aeróbica, alguma coisa, a frequência ela pode chegar ou até ultrapassar, tá? 180 batimentos por minuto, certo? E o aumento da frequência cardíaca, claro, né, faz o sangue, né, circular muito mais rápido pelo corpo, e aí todos os órgãos, principalmente os músculos, recebem maior quantidade de nutrientes e de gás oxigênio, que é justamente para suprir essa necessidade, né, por causa dessa atividade que foi elevada, certo? Agora, a frequência de batimentos cardíacos é controlado pelo nó sinoatrial, que eu já mostrei anteriormente, né, em outra aula. Esse nó sinoatrial a gente também chama de marca-passo natural, marca-passo cardíaco, né? E a cada segundo, mais ou menos, né, o marca-passo ele vai emitir um sinal elétrico, né, que vem do sistema nervoso, que se propaga para a musculatura dos átrios e vai promover, então, a contração, certo? E aí uma outra região do coração, que tem aí o outro nó, né, você vê a setinha seguindo aí, que é o nó atrioventricular, distribui esse sinal gerado por esse marca-passo e vai estimular a musculatura dos ventrículos a entrar em sístole, certo? Então, toda a frequência cardíaca aí controlada por esse nó. E, agora sim, é o finalzinho da aula. Eu achei que fosse antes. A pressão sanguínea, certo? Então, quando o coração bombeia esse sangue, ele vai exercer uma pressão sobre as artérias. Lembra que são esses vasos que levam sangue do coração para os tecidos, certo? E aí essa pressão a gente chama de pressão arterial, certo? Então, essa artéria, ela por um momento, assim que o sangue sai do coração, ela vai aumentar o seu calibre, mas depois ela vai reduzir. Depois que essa pressão, né, depois que esse sangue passou, ela volta ao seu estado normal. Então, nós temos aí duas pressões, certo?
pressão sistólica e pressão diastólica. A pressão sistólica, ela ocorre no momento em que o coração se contrai, certo? Para colocar esse sangue para fora. E aí as artérias se dilatam, ok? Em indivíduos jovens em repouso, a gente fala aí que essa pressão sistólica ela é mais ou menos medida aí na pressão de coluna aí de mercúrio, mais ou menos em 120 milímetros, tá? Agora, a pressão diastólica é quando a parede arterial ela retorna ao seu diâmetro original durante a diástole, porque agora a outra cavidade é que vai estar em sístole, certo? E, de novo, né, no indivíduo jovem, em repouso, a pressão média aí que a gente calcula para essa pressão diastólica é 80, certo? 80 milímetros de mercúrio. E aí, de forma simplificada, né, colocando a sistólica e a diastólica junto, como a gente sempre escuta, né, as leituras aí de pressões, a gente fala que é 12 por 8 centímetros, tá bom? Ocorre uma transformação apenas. E aí um gráfico, porque isso é muito comum cair para vocês nas questões do vestibular, para interpretar esses gráficos, saber ler, né, fazer essa leitura de pressão sanguínea com relação aos vasos sanguíneos. Então, repara aí no gráfico que você vai ter pontos, certo? E aí estão os picos, né, das pressões sistólicas e pressões diastólicas. Mas repara que tem letras embaixo mostrando os tipos de vasos sanguíneos. Então, na letra A, você tem a artéria aorta, ok? A artéria que justamente passa por essa mudança, né, de dilatação e depois de voltar ao seu diâmetro original, né? No B, você tem quem? Artérias em geral, certo? As artérias que estão aí distribuindo esse sangue pelo corpo. Na C, você tem arteríolas, lembra que a artéria vai se ramificando até ficar com um calibre mais fino, que são as arteríolas, que transportam sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Depois vai ficar o quê? Os capilares, que são extremamente fininhos, onde ocorrem essas trocas gasosas. Depois que ele fez a troca gasosa, ele vai voltar agora, esse sangue vai voltar pelo vaso como sangue venoso. Então, agora ele volta pela veia, certo? E volta para o átrio cardíaco para depois ocorrer a circulação pulmonar, tá? Então, as pressões são diferentes em determinados vasos sanguíneos, certo? O capilar não tem pressão nenhuma praticamente, né? É uma pressão muito baixinha ali, o sangue está passando por vasos muito finos. Agora, quando faz a aferição aí de pressão, é sempre por artérias, ok? E ali você tem picos, aproximadamente aí em 120, certo? Por isso que é ser considerado o padrão para nossa pressão. E você também tem o alto, né? Mas você também tem a queda. E você percebe aí que também está próxima desses 80. Então, nesse intervalo de tempo que o coração bombeou esse sangue, essa artéria, ela dilatou, mas depois ela voltou ao seu diâmetro normal, é aí que são medidas as pressões, certo? Pressão que a gente chama aí de pressão máxima, que é a pressão sistólica, e a pressão mínima, que a gente chama de pressão diastólica. E são esses dois valores que a gente usa aí, né, tão corriqueiramente aí quando a gente fala que, né, vai aferir a pressão, né, que é o modo mais correto de dizer, ok? Então, é isso. Até a próxima aula. E aí, a próxima aula é sobre o sangue. E a gente finaliza o sistema cardiovascular. Até mais, pessoal.